Quem quer ouvir a palavra de Deus? Amém? Pegue a sua Bíblia aí comigo, abra ela comigo aí. Abra ela no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Dezenove, 1. Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 1. Amém? Posso ler? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e este homem era rico. Procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com alegria. Tá bom? Por enquanto, só até aqui. Pai, a tua palavra fala conosco nessa noite. Queremos continuar ouvindo a tua voz. O Senhor está aqui. O Senhor é o Deus que move, é o Deus que fala. É um Deus que conhece a necessidade de cada um que está aqui neste lugar. Eu não conheço, não sei. Alguns nós conhecemos a história, mas, ó Pai, só na intimidade é aqueles que o Senhor conhece. Só o Senhor conhece cada um de nós. Que o Senhor venha ser glorificado mais uma vez nessa noite. Eu te exalto e te glorifico por cada vida que está aqui. Que o Senhor possa habitar, Senhor, neste lugar e mover de uma forma poderosa e especial. Eu te agradeço e te louvo, no nome de Jesus. Amém. Se você pode, com alegria, aplaude a Jesus. Zaqueu teve o interesse de conhecer Jesus. Esse texto em especial só está escrito no Evangelho de Lucas mesmo, só aqui no Evangelho de Lucas, que relata da história de Zaqueu. O Evangelho de Lucas relata, e nenhum dos outros evangelhos relata da história deste homem que teve um final feliz. Alguém era para dar um glória a Deus, mas oportunidade é o lugar de oportunidade aqui, é a igreja. Zaqueu teve um final feliz. Nós teremos um final feliz. É preciso, né? Nós queremos ter esse final feliz. Então, a história diz que Zaqueu queria ver Jesus. Esse texto, em especial, eu já ministrei algumas vezes. Mas o Senhor falou algo tão assim comigo, eu falei assim, eu preciso partilhar com a igreja. É algo diferente, é algo poderoso, é algo que sei que Deus quer falar aos nossos corações. Zaqueu ouviu falar de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus era conhecido, Jesus era famoso, diga-se, Jesus era famoso. Se fosse nos nossos dias, Jesus teria muitos seguidores no Instagram. Conhecido, famoso, era conhecido, muitos. Porque como a Bíblia diz que Jesus tinha seguidores, né? Não tinha. Só que era essa época. Agora, se fosse na nossa época, o povo acompanhava ele virtualmente, né? Eu seguia, eu via os stories de Jesus, enfim. Mas nessa época, Jesus também tinha muitos seguidores. Discípulos é diferente de seguidores, né? Aqueles que seguiam, a multidão que o seguia, pessoas que procuravam Jesus para um propósito. A Bíblia não relata, mas provavelmente Zaqueu não tinha um problema de saúde. Se tivesse um problema de saúde, Everton, a Bíblia relatava: este homem enfermo foi procurar Jesus.
Zaqueu não tinha um filho, como aquela mulher que tinha um filho, foi procurar Jesus, a mulher do fluxo de sangue que tocou em Jesus, enfim, muitos relatos de pessoas que foram, procurar Jesus porque o filho estava endemoniado. Mas Zaqueu não conta nada dele. O que conta de Zaqueu é o relato da sua vida, diz o nome, diz que ele tinha uma posição, ele era o chefe dos publicanos, ele tinha dinheiro, ele era rico, um homem rico. E a Bíblia está dizendo essas informações de Zaqueu, que Zaqueu despertou interesse nele. Sabe o que é interesse de conhecer? Eu quero conhecer. Estou ouvindo falar tanto desse Jesus, vou aproveitar esse dia e vou lá. Zaqueu sai de sua casa, onde está, do seu trabalho, não sei de onde ele vai sair, mas saiu de algum lugar, vai tentar ver, porque Jesus está passando por onde? Jericó. Jesus está passando por onde? Entenda uma coisa, que quando há algum relato, a gente tem que entender isso aqui, porque por que os textos às vezes têm uma explicação diferente? Jesus passando por Jericó, não estava indo ficar, essa morada lá, ele estava só de... Nós entendemos hoje, lógico, por esse entendimento, a gente entende que Jesus faz morada em nós. E eu vou usar o termo passando, as oportunidades que são dadas pelo próprio Deus. Já viu os cultos que nós estamos, Deus está passando? E é essa oportunidade que nós recebemos que precisamos. Então já digo no primeiro versículo aqui para você, Jesus está passando por aqui. Desde o início, desde os louvores, Jesus está passando por aqui. Era momento de você ser renovado. Enquanto o louvor adorava Jesus, era para você ter sido renovado. Mas ainda é uma oportunidade, Jesus está passando por aqui. A oportunidade está sendo, está passando por aqui. Jesus é a própria oportunidade que nós temos de mudança de vida. Quem deseja mudar de vida? Mas Zaqueu não teve nenhum interesse diferente de buscar Jesus por dinheiro, porque não precisava. Zaqueu não está dizendo que ele tinha um casamento complicado, buscando ajuda de reconciliamento no casamento. Zaqueu não está doente, que a Bíblia não relata. Zaqueu, não vou dizer que ele não tinha problema, que todos nós temos problema, mas Zaqueu, o interesse dele é só conhecer, ver. Estou curioso, Paloma, eu vou lá ver quem é ele. Vou lá. Quando Zaqueu sai, ele vai se deparar com o quê? Com uma grande dificuldade, primeira dificuldade que Zaqueu vai encontrar. Zaqueu coloca em seu coração, Rita, de ver Jesus, mas quando ele depara-se com a primeira dificuldade, por que da dificuldade dele? Porque ele é um homem de pequena estatura, tentava ver, olhar, ver Jesus passando e sabia que estava ali, mas não conseguia ver. Entenda que era algo simples, Marcos, mas era algo que Zaqueu já tinha colocado em seu coração. Zaqueu provavelmente era um homem determinado. Eu vou dizer mais uma vez, provavelmente Zaqueu era um homem que tinha uma determinação em sua vida. Zaqueu não conhecia Jesus, o conhecer não é só de ver, mas ter uma experiência com Jesus. Quem já teve uma experiência com Jesus aqui, diga amém. Aí Zaqueu não estava procurando uma experiência, ele só queria ver. Só que aí nós começamos a entender que Zaqueu agora, com certeza, pela atitude que ele vai ter daqui em diante, Zaqueu era uma pessoa determinada no que queria. Zaqueu não conquistou dinheiro porque ele era uma pessoa não determinada. Zaqueu lutou para ter aquilo, apesar que era cobrança de impostos, mas era algo liberado pelo lugar, pelo governo de Roma, enfim, era tudo liberado para isso acontecer. Mas presta atenção, Zaqueu está determinado no seu objetivo. Eu quero ver Jesus. Aí ele começa tentando. As suas tentativas são frustradas, porque ele não consegue ver. Não consegue. Então, aqui eu começo a pensar naqueles outros que precisavam mesmo. Qual as pessoas que precisavam? Aquelas que precisavam de cura, do seu filho estar doente, daqueles que precisavam ver, naqueles que precisavam andar. Esses precisavam realmente de uma determinação para alcançar o que eles queriam. Mas Zaqueu só queria ver. Pronto, simples, não é? Só que Zaqueu, a Bíblia diz, põe lá o verso de número, põe para mim, João, o verso de número 3. A relação do nome rico, todos nós sabemos como ele é. Procurava ver quem era Jesus e não, por causa do quê? Tinha um impedimento, por causa da multidão, e devido à sua pequena estatura não conseguia ver. Até que entendido? É simples, não é?
Só que ele podia a história dele terminar aqui. Só que se a história dele termina aqui, nem estaria aqui agora relatado no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Se a história, se ele não permanece e continua, essa história não estava sendo relatada. Por quê? Porque era uma desistência, ele estava desistindo. Então não seria qual sentido de alguém aparecer e não conseguir ir embora? Nenhum. A Bíblia não relataria isso. Por que a Bíblia dá continuidade? Porque não foi a continuidade de Jesus, mas foi a continuidade de... Não foi a continuidade de Jesus, mas foi a continuidade de... Não foi a permanência de Jesus, mas foi a permanência de... Perceba que as coisas acontecem mediante o nosso esforço. Eu determinei algo em meu coração. Eu quero ver Jesus. Ele não conseguiu, podia falar assim, eu vou embora. Talvez outro dia ele passe aqui. Talvez aconteça uma nova oportunidade, né? Olha o que o verso 4 diz. Zaqueu podia fazer tudo o que eu disse aqui, mas Zaqueu toma uma decisão. Correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Amém? Tem coisas aqui que eu quero aplicar para a minha vida hoje, Henrique. Nesse versículo 4, existem lições para que eu possa alcançar o que eu desejo. O que você deseja? Primeira coisa, você tem que desejar alguma coisa. Você precisa querer alguma coisa. Eu preciso saber o que eu quero primeiro, senão a gente vai andando, né? Igual aquele louvor, deixa a vida me levar. Vai levando. Então, senão você vai andando assim. Agora, se você tem um objetivo, sabe onde você quer chegar, aí a coisa muda. 4 coisas acontecem aqui. E essas coisas correu, subiu e esperou no lugar certo. Zaqueu vai tomar uma decisão. Zaqueu vai fazer algo que ninguém está fazendo. Todo mundo está tentando ver Jesus ali, enquanto passava. Mas Zaqueu corre à frente, vai fazer algo que ninguém está fazendo. A primeira coisa que Zaqueu vai fazer, correr. Diga assim, correr. E o correr não é se afastar, não é fugir, não. Esse correr dele não é fugir, ele não está sendo fugitivo. Zaqueu não está correndo para não vê-lo. Não, Zaqueu está indo à frente porque ele sabia, Jesus vai passar por aqui, eu vou lá correr, vou esperar ele lá. Então Zaqueu faz algo que ninguém está fazendo. Zaqueu escolhe em seu coração, já planeja. Zaqueu está planejando algo, dizendo assim, eu vou fazer este algo, vou correr na frente, porque a oportunidade é de fazer o que ninguém está fazendo. Tem momentos na nossa vida que temos que ficar parados, mas tem momentos que não olho para o lado direito, para a esquerda, está todo mundo parado, e eu digo, eu preciso correr lá na frente, porque lá na frente Jesus vai passar por ali. Eu tenho um objetivo, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, eu estou correndo para realizar esse projeto. Eu não posso ficar parado. Tem momentos, escute, tem momentos na nossa vida, na nossa história, que nós precisamos estar parados, mas momentos na Bíblia ela relata que é preciso nós corremos, é preciso nós andarmos, é preciso nós acelerarmos o nosso passo, porque Jesus vai passar por ali. Jesus vai passar por ali, vai passar, vai passar, fica tranquilo, ele vai passar. Por que ele sabe disso? Provavelmente ele vai escolher um lugar da saída da cidade. A saída das cidades era assim. Tinha entrada aí, tem saída. A cidade, ela tinha o lugar para sair. Então ele está ali e diz assim, se eu for lá na frente, em algum momento ele vai passar por aqui. Entenda que o que ele está fazendo é um planejamento, porque o que ele saiu de sua casa, o que ele deixou o seu país, o que ele deixou a sua família, tem um objetivo para tudo isso. Se você anda sem objetivo, já digo para você que você não vai chegar a lugar algum. Mas se você tem um objetivo em seu coração, de restaurar o seu casamento, de fazer algo na sua vida, de mudar a sua história financeira, de mudar o seu ministério, entenda, aquilo que você colocar diante de Deus, vai acontecer. Eu vou correr. Pode aplaudir Jesus. Eu vou correr. Pastor, ninguém está fazendo, não tem problema, eu faço. Não tem problema, ninguém faça, eu faço. Porque eu sei que eu quero. Diga assim, não sei se você sabe, mas não sei se você sabe o que você quer. Mas diga assim, eu sei o que eu quero.
que saber. Porque tem coisas que as pessoas mudam, porque elas não sabem o que. Primeira coisa, ele vai enfrentar uma dificuldade, mas a dificuldade não parou, fez ele. Ah não, você não está aqui não, só dois, eu ouvi só dois falando, dois, pega e recebe em nome de Jesus. Olha, a dificuldade não fez que ele ficasse parado, Maria, mas fez que ele, você precisa correr, irmão. Sabe o que acontece? Muitas vezes as pessoas enfrentam dificuldades, lutas, e elas ficam como? Vou parar, pastor, vou parar de investir, vou parar de acreditar. O parar não vai adiantar, você tem que, tá bom, Senhor, o Senhor sabe que eu tentei, que Zaqueu tentou, sim ou não? Claro que sim. Zaqueu tentou, mas não ficou parado, porque nas primeiras ou algumas tentativas que ele, talvez não teve uma tentativa, várias tentativas que ele teve na primeira vez que ele tentou ver Jesus, não fez que ele parasse, mas que ele, diga assim, eu preciso correr. Não é da presença de Deus, hein? Escuta aí. Senão a pessoa inverte tudo isso. Grandes feitos por pessoas, muitas pessoas estão, você já viu aquela frase? Muitas pessoas estão à frente, né, do século que ela está vivendo, do ano que ela está vivendo. Já viu aquelas ideias que a pessoa tem, e que tiveram no passado, ou há pouco tempo, que algum falou que era doido, e aí disseram assim, não, ele está à frente da sua geração. Diga assim, eu preciso estar à frente. E à frente não é competição não, preste atenção, não é competição. À frente não está ligado à competição. Estar à frente é saber o que eu quero lá na frente. O que você quer lá na frente? Você não está aqui não. Eu não sou muito de ligar. Uma vez uma pessoa falou, pastor, eu fui de uma igreja, eu vim na igreja pentecostal. Eu falei, continua sendo pentecostal onde você está. Aqui é pentecostal, você pode adorar, só não tem o nome, Igreja Batista Pentecostal, mas aqui é pentecostal, você pode adorar Jesus. Você pode, mas também não depende do seu glória para me incentivar, não preciso. Para mim não é combustível, não é. Só preciso que você entenda. Só porque se você entender, já fico feliz. A gente conversa com, né, uma vez a gente sempre conversa com os pastores, assim, até a gente brinca, fala, foi bom quando o povo começou a entender. Daí começou a dar glória a Deus. Então, ir à frente é saber o que eu quero lá. O que você quer lá na frente? Estamos em janeiro ainda, não estamos? Que dia que é hoje? 17? 18? 18. Estamos dia 18. O que você quer lá na frente? Tem gente que não sabe o que quer, irmão. Vou andando para ver o que vai dar. Se você andar para ver o que vai dar, não vai dar em nada. Vai dar alguma coisa talvez, conta. Alguma coisa chega todo mês na sua vida. Mas mudança só vem por aquilo que eu espero lá. Esperando lá na frente. Por que Jesus diz para nós sempre alimentarmos? Por que o fogo no altar tem que estar sempre aceso? Para quê? Para mim, a minha esperança está lá na vinda de Jesus, no que Ele tem para fazer na minha vida, sobre a vida dos meus filhos. Eu começo a olhar e decidi, orei pelos meus filhos, Senhor, Pai, eu não sei se já está vivo, não está, a esposa do meu filho, o marido da minha filha, não sei se já nasceu, mas já deve estar para nascer. Quando ele nascer, Senhor, já prepara o casamento do meu filho, da minha filha, está lá na frente. E eu disse, Deus, não demora muito não, porque senão, com 80 anos, eu vou fazer o casamento dos meus filhos. Entenda, eu estou olhando lá. Eu tentando lembrar que eu falei para o Mateus. Jesus. Eu falei algo assim para ele assim, vai acostumando. Isso aqui é a vida de pastor. 4 anos, eu vou aprendendo aí. Vai aprendendo. Então, depois eu tento, vou lembrando aqui. Então Zaqueu faz o que primeiro? Espera algo lá.
Porque às vezes nós pensamos só agora aqui, o presente aqui, as minhas decisões, o presente eu posso fazer isso aqui, ó. A porta ainda não está aberta, mas eu decidi permanecer em Deus. As coisas ainda não aconteceram, mas lá na frente vai acontecer. Você vai testemunhar. Você vem aqui, você já ouviu o testemunho da Cris, do pastor Fabrício, você vai ouvir o testemunho do Guilherme semana que vem, você vai ouvir os testemunhos dos homens e mulheres de Deus, porque eles resolveram ir lá na frente e estão recebendo no dia de hoje. Foi, correu, diga assim, ele correu. E aqui não é correr do problema, aqui é esperar a resposta lá na frente. Correu. Quando ele corre, ele chega diante de uma árvore, uma figueira brava, e ele faz o quê? Irmão, isso aqui está totalmente relacionado a esforço. Tem mineiro aqui, não tem mineiro? Não tem mineiro? Tem? Aí, obrigado, tem uns mineiros aí. Nem mineiro? Mineiro também, Davi? Eu morei em uma cidade no interior de Minas Gerais. Rapaz, Minas para ter morro. Pensa no lugar para ter morro, rapaz. Mas morro. Onde eu morava, era, por cidade ser mais antiga, aqui chama paralelos, né? Para aquela de pedra, paralelo. Lá ele chama paralelepípedo. Os paralelos ou paralelepípedo, quando choviam, eu sei que você vai acreditar em mim que eu sou crente, você sabe que se você é crente, nós acreditamos um no outro. Tinha lugar que carro não subia. Verdade. Porque essas pedras, elas criam tipo um lodo, e chove, se vê muitos dias, ela fica muito lisa, tinha carro que não subia. Rapaz, subir aquilo lá, rapaz, diante, você olhava assim, sei lá, é só quem morou sabe o que eu estou falando. Minas tem uns morros, onde eu morei tinha uns morros, a cidade é dentro de um vale, mas uns morros. Tinha um bairro que chamava Bairro Alto, também, como Bairro Alto aqui. Então, mas, tinha um bairro que chamava, olha, você vai entender, só esse nome você vai identificar que o lugar é alto. Porta do Céu. Diante de Deus, bairro Porta do Céu. Porque era muito... E a padaria era lá embaixo. Para descer, rapaz, se você desse um embalo mais assim, uns passos a mais, se você não segurar, rapaz, você tem que mandar aqui meio que assim, ó. É verídico, tem coisa que era tão alta que você quase para chegar a ver, estou falando de verdade, você olhar para o final é difícil ver lá a ponta. Para descer, tem uma frase que não é de Deus não, também não é Bíblia não é Bíblia, você vai saber o que eu vou falar. Para descer todo... Eles ajudavam, de vez em quando dava uma empurrada. Que era fácil, descer é fácil, não é? Sim ou não? Descer é fácil, descer a gente descia. Mas eu já lembrava que se eu descer eu vou ter que ir. Porque não comia o pão lá no pé do monte. Voltava para casa. É igual você morar, que você vai ver que as especificações, o que as pessoas especificam quando vai alugar uma casa ou vender uma casa? Um prédio, um apartamento. Tem elevador? Não tem. Eu já morei em quarto andar sem elevador, irmão, desanimava fazer compra. Garrafão de água, desanimava. Fazer compra para mim era um momento desanimador, porque não tinha elevador, tinha que subir. Quem está aqui hoje, diga amém. Então subir nada mais é o que está relatando o quê? O seu trabalho é o seu esforço para aquilo que você quer. Entenda, eu posso até ir esperar Jesus, mas vai exigir de mim o quê? Esforço. Zaqueu teve que subir, irmão. Não sei a idade que Zaqueu tinha, não sei se era um jovem. Imagina nós agora na idade subir no árvore, irmão. O pastor Carlos foi subir agora, eu vou contar o testemunho dele, foi subir numa árvore e caiu lá. Zaqueu caiu. Foi inventar, que é jovem, né? Subiu na árvore, ficou arrebatado. Ele falou que ficou arrebatado uns minutos lá. Para levantar, não levantava. E falou que Deus deu uma mensagem para ele depois, em seguida dessa queda aí. Acho que a mensagem foi: vigiai. Então subir exige o quê? Então, entenda que nesse pedacinho, nesse verso 4, que nós vamos ficar nele, esse verso 4, ele traz as informações. Zaqueu corre na frente, quando todo mundo estava lá tentando e não conseguiu, ele vai lá na frente. Quando ele olha e vê uma figueira, ele diz assim: é nesse lugar que eu vou subir para ver Jesus.
Eu vou dizer mais uma vez, é com esse esforço e trabalho que eu verei as mãos do Senhor Jesus. É pelo meu trabalho que eu verei o Senhor operar na minha família e na minha casa. É pelo meu esforço que o meu trabalho será abençoado. É pelo meu trabalho e meu esforço que eu verei a restituição do meu casamento. É pelo meu esforço que eu verei o resultado no meu ministério. É pelo seu trabalho, é pelo seu trabalho, é pelo nosso trabalho, pelo seu trabalho. Qual a recompensa de Zaqueu? Ver? Então ele sabia, ele planejou, eu subo, espero, que agora vem estar aqui, já no outro, subo, dá trabalho, dificultoso, vou lá subir, e vou esperar. Rapaz, agora eu não sei quanto tempo ele esperou não. A Bíblia relata? Relata, pastor Felipe? Não. Ele subiu para ver, porque ele sabia que Jesus ia passar. Agora o tempo que demorou, não sei dizer não. A Bíblia não relata. Agora vamos imaginar aqui o seguinte: Jesus passando por Jericó. Sim ou não? Quem está aqui hoje, diga amém. Aí Jesus começa a atender um, atender o outro, expulsa demônio. Um é curado, Jesus para conversar com o outro, ouve o testemunho do irmão, dá atenção, abraça um. É assim que Jesus fazia. Jesus parava, momentos que ele parava. Por exemplo, nós falamos do texto hoje da mulher do fluxo de sangue. Não falamos? Mas antes de a mulher chegar, tocar nele, sabe quem chegou primeiro? Jairo. Foi ele que primeiro chegou. Sabe quem Jesus atendeu primeiro? Ela. A Bíblia diz que Jesus está andando e a multidão cercando ele. Jairo chega desesperado: Senhor, por favor, Senhor, minha filha está prestes a morrer. Vai na minha casa. Jesus, tudo bem, vou lá. Vamos embora. Gente, vamos lá, dá licença que eu vou atender um pedido de urgência. O pedido é de... Aí, de repente, inventa uma mulher que está 12 anos já esperando. Podia esperar mais um dia? 12 anos. Ela espera 12, não podia ficar mais um dia esperando? Sabe o que ela decide, Luciana? Vou tocar em Jesus. Só que Jairo não sabia. Jesus está indo, Jairo já aliviado, ele vai chegar lá, vai resolver todo o problema. A mulher vem, toca em Jesus, Jesus para. Jesus parou o caminho para atender quem? E Jesus começa a perguntar: quem me tocou? Ninguém responde, rapaz. E eu acho que Jairo na cabeça: meu Deus, Senhor, deixa esse negócio da mulher, se eu já curada foi, deixa para lá, vamos embora, testemunho, deixa o testemunho para depois, vamos embora, o caso aqui é urgente. Você imagina o desespero dele? Imagina o desespero de Jairo vendo aquela situação. Já vou voltar para o texto de Zaqueu, fica tranquilo. Aí você pode entender que o esperar não é fácil. Esperar é fácil? E nos nossos tempos piorou. Eu gosto de dizer isso aqui porque tem alguns jovens, mas tem muita gente jovem. Um dia olharam para ele: pastor, acho que foi a apóstola Lu que falou: ô pastor, a igreja de vocês, foi quando estávamos conversando, ela falou assim: é uma igreja de muito jovem. De muito jovem. Então você nunca teve o privilégio de ter que usar a internet de escada. Nunca teve esse privilégio. Você já usou, pastor Pedro? Você é muito novo, você já usou? Já usou a internet de escada, pastor? Já usou? Não, não usou. Já usou? Relata a sua idade quando você fala que usou. É que você não teve você não sabia o que era passar um arquivo. Não sei de internet não. Você não sabia o que é passar um arquivo para o outro. Você viu um negocinho voando e só caía na caixa. Você ia dormir, porque a gente deixava à noite para depois outro dia resolver. Aí quando porque era o telefone fixo, né? Então se você tirasse o telefone do gancho, cortava a internet. Estava e começava a discar, discando para chamar, sei lá, que nem sei entender isso aí, ligando para a internet. A internet me atende? Aí eu entendi. Para abrir um vídeo, mano, agora você abre o vídeo aqui, eu não tenho nem paciência de esperar. Se demorar um pouco, eu já passo. Mas é difícil esperar, sim ou não? Mas é necessário. A Bíblia diz que nós temos que esperar ainda com paciência, nem ficar nervoso pode. E esperar no Senhor, que ao tempo certo Ele vai agir em nosso favor. Quanto tempo Zaqueu ficou? Não sei. Já até quer abrir internet para mim aqui? Vocês estão abrindo internet para mim? Quanto tempo Zaqueu ficou lá? A Bíblia não diz nada. Só que não importa o tempo que ele ficou, ele teve que meia hora,
2 horas, 3. Irmão, uma coisa é eu ficar sentado no meu sofá esperando alguém chegar. Uma coisa desconfortavelmente você está em cima de uma árvore e tem que esperar ainda por cima, né? É ruim. Quem já subiu em árvore aqui, diga amém. A gente subia em árvore, levava um negocinho de sal, subia num pé de manga, trabalheira, né? Para que tudo isso? Era mais fácil derrubar lá e vir comer embaixo, pegar um pau, pá. Mas a gente subia, eu lembro, nunca foi, eu sempre fui gordinho, né? Desde pequeno, mas a gente subia no pé de árvore, no pé de manga, vamos supor, no pé de manga, numa mangueira, subia, levava o sal para cima, e ficava lá com a faquinha, comendo manga nem teve paciência de esperar amadurecer, comia verde mesmo. O ser humano é difícil de saber esperar. Agora o pior, manga com sal é bom. Quem já comeu manga com sal aqui? Já comeu, Fábio? Come um dia, você vai ver, é bom. Pega a manga meio verde e põe sal, assim. É bom. É bom, Monique? Todo mundo já comeu manga com sal. E aí dizia que se nós comíamos manga com leite, morria. Cadê os vivos aqui, diga amém? É que você não comeu com leite, não tomou leite. Você está vivo. Você está vivo porque você não tomou leite. Então, é porque você... Agora, a diferença da manga com sal é para comer. Agora, já comeu o caqui verde? Ou o diospiro verde? Quem já comeu o diospiro verde? Ou que não esteja maduro? Quem sabe o que é diospiro aqui? Pelo amor de Deus, ou caqui? Eu acho que quando eu falo caqui, eu já acho que está errado. Está errado de caqui. Caqui. Diospiro, quem já comeu diospiro meio que não está ainda maduro? Meu Deus, marra a boca, meu, é ruim. Então, existe um tempo certo para nós provarmos cada fruto. Então, agora vai ter que ir. É que você nunca teve, você já deve ter tido, que esperar a manga, ou melhor, a jaca amadurecer dentro de casa. Quem já esperou assim? Cheira, mas se for enrolado o papel, todo mundo já fez isso, velho. E cheirava. Qual era a identificação estou saindo muito do texto, já vou voltar. O que era a maior identificação da jaca que estava madura? O cheiro. Cheirava, hein? Quem gosta de jaca aqui, deixa eu ver. Nunca mais comi jaca. Nunca mais. Pronto. Vamos sair dos alimentos. Agora presta atenção. Como identificamos que a jaca está madura? Ele não está vendo, mas Jesus está vindo. Irmão, vou usar essa expressão, por favor, me entenda. O cheiro do milagre já está aproximando. Já começo a sentir cheiro de milagre nessa igreja. Já consigo sentir cheiro de restituição nessa igreja. Deus já está chegando para realizações de homens e mulheres. Espera do Senhor com paciência que Ele irá realizar a sua história. Aplaude esse Deus, por favor. Deus diz para Noé, constrói uma arca, Noé. Ah, Senhor, uma arca, Mas por que, Senhor? Eu vou mandar um dilúvio, Noé. Manda, constrói uma arca aí. Tá bom. Demora tantos anos. Eu acho que o pior não é Deus convencer Noé, é Noé convencer quem está com ele. Deus falou comigo, vamos construir uma arca aí. O quê? Nem chovia. Era o orvalho que era deitado na terra. O homem está esperando algo acontecer que nunca. Eu espero algo acontecer que nunca. E isso é a dificuldade de muitas pessoas. É esperar por algo que ainda nunca aconteceu na sua vida. Pode vir. Não, você está esperando aqui. Você nunca experimentou algo, isso passou, eu nunca fui feliz. Eu tenho até medo de tocar nesse assunto. Aí Deus está dizendo para mim e para você, não tem problema, espera, porque aquilo que você nunca viveu, você vai viver em nome de Jesus. Noé, Senhor, mas Senhor, está difícil, constrói a arca, esperando. O que estava esperando? O que Deus falou que ia fazer, ia mandar. E esperar não é fácil não, irmão, porque enquanto a gente espera, as pessoas dizem que a gente é doida. Enquanto a gente está esperando o que Deus vai fazer, as pessoas dizem assim, sai desse negócio, desista disso, não espera mais não, faça do seu jeito, faça da sua maneira, mas espere, a palavra do Senhor para mim e para você hoje, pode esperar, porque Ele vai realizar na sua história. Não abandone,
Não desista de construir a sua arca, porque no tempo certo virá o dilúvio e você vai estar guardado pela potente mão de Deus. A sexta-feira eu já falei isso aqui por algumas vezes. Eu estou, quando eu digo no mesmo lugar, não é porque começou lá em Esmoriz, mas a gente faz 11 anos e eu estou no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa nos 11 anos, esperando Deus realizar. E Ele está fazendo já está realizando, mas estou fazendo esperando Deus realizar. Eu estou esperando nele. Diga assim: esperar não é fácil, mas tem uma importância, tem algo importante aqui que nós não podemos descartar. A geografia também é importante. Acho que você não entendeu não. A geografia também é. Deus podia abençoar Abraão na sua casa? Sim ou não? Claro que sim. Mas Deus disse para ele assim: sai da tua terra, da tua parentela. O que? Se eu mandar vou embora da minha família? Sim, vai embora. Vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Você não sabe onde que é, não vai andando que eu te mostro. Ele foi. A geografia é tão importante que ele está dizendo assim: eu vou ficar no lugar certo, porque é por aqui que ele vai passar. Sabe por que muitas perdem a bênção? Porque deixam de estar no lugar, e a pessoa diz assim: pastor, ele estava no lugar errado, na hora errada. Você já viu? Tem gente que, infelizmente acontece aqui, não é uma piada, mas tem gente que acontece, infelizmente está no lugar errado, na hora errada. Eu estou evangelizando um dia, inventei de evangelizar um rapaz que eu estava, pensa uma coisa que eu gostava de fazer, não é que eu não deixo de gostar, mas no Brasil era mais fácil, que tinha essas pessoas em situação de rua, drogado, conhecia muita gente, enfim, abordava mesmo. Um dia eu resolvi de parar e insistir com uma pessoa que não era mais para insistir. Estou falando com ele de Jesus, e a pessoa vai perturbada. Daqui a pouco eu estou conversando, eu e ele, eu falando de Jesus. Rapaz, você tem, quase insistindo para ele aceitar Jesus. Mas eu estava no lugar errado aquele dia. Rapaz, daqui a pouco a polícia passou assim, ó. Para mim é igual, porque eu não devo nada, mas eu estava com a pessoa errada. A polícia passou. Sou crente. Num bairro onde eu me converti. Todo mundo me conhecia antes e depois com Jesus. Estou eu lá, perto de um lugar movimentado do bairro. A polícia passou, mas quem deve era ele, mas eu não devia nada. Mas eu estava com a pessoa errada, no lugar errado. Ele percebeu que a polícia passou, ele foi embora, eu fiquei no mesmo lugar, igual o bobo. Estou com Deus. Daqui a pouco para a viatura, quando eu vejo, está atrás de mim a viatura. A viatura atrás de mim, eu não devo, mas irmão, fui constrangido. Mão no carro, olha a cabeça. O que você tem na mochila? Eu falei: é marmita, que eu já saí no trabalho, é marmita. Põe lá no capô do carro. Olha a perna! Você está fazendo com esse rapaz? Eu falei: não, eu tenho que falar aqui a verdade, mas se o policial estava acreditando. Revistou, todo mundo me vendo, acho que pensou assim, e ele voltou porque a vida que ele vivia antes. Porque eu estava no lugar errado, na hora errada. Então a geografia é tão importante, que senão ele dizia assim: eu vou escolher qualquer lugar. Ele escolheu no lugar que Jesus ia, porque às vezes nós saímos do lugar onde Jesus está passando. Já viu a bênção passando e a pessoa deixou embora? A bênção de Deus está passando nas nossas vidas. Eu não estou dizendo só relatando que Deus somente está aqui, não, por favor, irmão, entenda isso. A bênção de Deus está aqui. Nós estamos vivendo um ano de plantar, mas também iremos colher. Este é o lugar para que eu esteja. Pode aplaudir esse Jesus, por favor. Eu posso carregar uma grande promessa, mas está na geografia. Eu posso carregar de Deus algo muito poderoso, mas não estou no lugar certo para que isso realize. Jesus não está passando. As pessoas querem: pastor, para mim prosperar eu preciso me dedicar só ao trabalho. Está no lugar errado. E não é que você não deixe de trabalhar, mas só o trabalho? Não, Jesus está passando por aqui. Sabia que tem pessoas que estão perdendo a oportunidade, porque as oportunidades estão passando, e tem umas que passam, e elas não é que não voltam, mas às vezes pode demorar um pouco para voltar.
a oportunidade está. Ele disse: eu vou ficar no lugar certo. Eu estou no lugar da espera de Jesus. Eu resolvi esperar. Eu resolvi estar neste lugar. Eu sei que tudo isso é um trabalho. Eu sei que vai exigir muito, é um esforço. Eu vou ter que esperar, não é fácil. Mas eu entendi. Eu estou no lugar. Você está no lugar certo? A casa de Deus é um lugar certo? A presença de Deus é um lugar certo? Não troque esse lugar, essa geografia por nada. O lugar que eu devo estar é na presença de Deus. Estou no lugar certo. Eu já contei isso algumas vezes, mas escute isso. E não é proposta não, viu? Porque nós não trabalhamos com proposta. Trabalhamos por direção de Deus. Houve alguns ocorridos antes de a igreja estar como está hoje, de o bispo precisar de mim e oferecer para mim outra igreja. Amém? E quando eu oferecer, não desmerecendo como a gente estava menor, não é nada disso. A gente pode pensar assim: o bispo olhou, está lá na pequena, deixa a pequena para lá. Não, não é nada disso, é abandonar. Não era nada de abandonar. O sentido era: você quer vir para cá? E tudo que me foi oferecido, e nós tínhamos que entrar em oração, todas elas que foi oferecido, todas, era muito maior do que a igreja na atualidade que não era aqui, era lá em Esmoriz. Mas sabe o que eu falava? Bispo, eu estou no lugar esperando Jesus passar. Irmão, se eu olhasse, Deus podia me abençoar? Sim, porque é obra de Deus, glória a Deus. Mas o que Ele queria realizar, e está realizando, é aqui. Eu ouvi essa palavra de Deus na minha vida. Eu não estou enganado, não sou doido. Eu sei que Deus falou comigo. Ele falou assim um dia para mim, usando um pastor, que eu disse: Senhor, eu só queria ficar auxiliando o bispo aqui na sede. Aí Deus usou um pastor que não me conhecia, estava vindo de fora, e disse assim: eu tenho um povo, e esse é você. Eu tenho um povo que está esperando para ser pastoreado. E aí quando alguém me testemunha e diz: pastor, olha, Deus me abençoou, Deus abriu uma porta para mim. Pastor, olha, eu consegui, conquistei isso. O meu casamento, pastor, foi restaurado através de uma mensagem. Eu nem lembro da mensagem, eu não lembro da profecia, eu não lembro da visão, eu não lembro da revelação de nada, mas eu fico grato, Senhor. Digo: Senhor, estou no lugar certo. Esse é o lugar aonde o Senhor diz para mim ficar. Estou aqui para ser abençoado junto com você. Diga assim: eu estou no lugar certo. Diga: eu estou no lugar certo. Por onde Jesus passou? Onde ele estava. Chega a hora de Jesus passar. O tempo de espera não sei quanto. Eu não sei qual foi o sofrimento de Zaqueu, mas vai concretizar. Verso 5 para nós encerrarmos. Eu já vou orar por você. E quando Jesus chegou, diga assim: Jesus chegou. Mais forte, diga assim: Jesus chegou. Chegou. Quem disse que ele não ia chegar? Quem disse, Hales, que ele não vinha? Quem disse, Monique, que ele não ia chegar? Quem disse? Quem disse? Falaram que não ia. Ele diz a Bíblia que ele... Oi, eles disseram que ele não ia chegar, mas ele disse que não ia fazer, mas ele veio, chegou. Está aqui, irmão. Vale a pena esperar. Irmão, quando eu olho os resultados hoje, vale a pena olhar e ver. Todo o meu esforço não foi em vão no Senhor, Jesus. Diga assim: Jesus chegou. E eu aprendi uma coisa aqui simples, como esse texto está dizendo: quando Jesus chega, algo acontece. Irmão, se você está esperando algo, Jéssica, em Deus, Ele tem muito mais para fazer. A minha expectativa, pastor Pedro, é algo pequeno comparado com aquilo que Ele quer realizar para a apóstola. É pouco, é muito pequeno, Henrique. É muito pequenino. É pequeno, Fábio, o diácono Fábio. É pequeno, Fábio, o cooperador. Cadê o outro? O outro não está viajando agora. Diga assim: Jesus chegou. Aonde? Naquele? Que lugar é esse? Onde estava Zaqueu? Onde você está? Onde você estava quando Jesus chegou?
Onde nós estávamos quando Jesus chegou? Eu gosto de usar o texto desse, quando pegar aqui um gancho com o texto de Tomé, que Tomé deu uma, não sei de onde ele foi, deu uma volta. Estou cansado de ficar aqui nessa casa, aqui, vou embora, vou dar uma volta. Vou aproveitar um dia desse, vou passear, não vou para o culto hoje não. Não veio para o culto, Tomé não foi para o culto, perdeu. Quem foi lá naquele culto aquele dia? O povo estava reunido, Laiane. Cadê outra Laiane? Está doente, né? O povo estava reunido em casa, preocupado. Meu Deus, Jesus foi, e agora? O que será de nós? O Senhor disse, alguém disse que Ele ressuscitou, e aí? Disse, vão ter que aparecer. Os discípulos falaram, as mulheres falaram, meu Deus, e aí estamos todo mundo reunido esperando. Eles estavam Tomé disse, vou esperar mais nada, vou dar uma volta por aí. Não estou dizendo nada que ninguém deu volta. Às vezes as pessoas me interpretam aqui depois, o pastor, eu que não vim num curso, estava dizendo que eu estou dando uma volta. Não sei, cada um sabe de si. Eu sei que eu estou falando do texto, pelo amor de Jesus. Eu nem vou ajoelhar aqui, porque senão daqui a pouco fica interpretado que eu estou pedindo perdão, mas algo que não precisa pedir perdão. Tomé saiu. Tomé não esperou. Quem foi no culto aquele dia? Jesus chegou. Gente, cheguei, estou aqui. Com medo não, sou eu. Cheguei, ressuscitei. Então é tão importante estarmos no mesmo lugar esperando algo acontecer, porque vai. Quem chegou lá? Jesus vai chegar na sua casa. Jesus vai chegar na sua empresa. Escute, levante a mão. Jesus vai chegar na sua empresa. Jesus vai chegar no seu trabalho. Jesus vai chegar no seu casamento. Jesus vai chegar no seu ministério. Jesus vai chegar nos seus filhos. Jesus vai chegar lá onde tem algo poderoso para ele realizar. Você está esperando por uma pessoa certa, no lugar certo. Ele vai fazer, ele vai realizar. Receba em nome de Jesus, porque quando ele chega, algo acontece. Quando ele chega, o inimigo não resiste. Quando ele chega, pelo contrário, o inimigo se dobra, dizendo: o que o Senhor vem fazer aqui nesse lugar? Ele está dizendo: eu vim libertar, eu vim transformar, eu vim abrir portas, eu vim fazer na sua vida. Jesus chegou. Vamos usar aqui para nós terminarmos, entender uma coisa. Quantas pessoas desistem de estar no lugar? Quantas? Que até correm, que até sobem, mas chega um momento de esperar, não consegue, espera um pouquinho, desiste. Aí quem chega lá? Jesus chegou, diga: Jesus chegou. Quando ele chega, ele olha para onde? Ele está olhando para nós. Mesmo que pareça não, né? Mas assim, essa forma aqui é literal, ele olhando mesmo. Mas os olhos do Senhor sempre esteve exposto, sempre está em nós. Olhou para cima e viu quem? Quem viu? Porque ele está no lugar certo, esperando pela pessoa certa. Eu espero em Jesus. Jesus se direciona a ele e diz o nome dele. Jesus não pergunta para ninguém, porque não precisa perguntar o nome de ninguém, Viviane. Ele sabe o nosso nome. Ele não precisa, Elisângela, perguntar para ninguém. Ele sabe quem somos, o que precisamos. Ele não perguntou: quem é aquele que está em cima da árvore? Não, ele sabe quem é. Ele sabe que ele estava esperando. Ele sabe, Jesus sabe. Jesus, irmão, o que eu quero dizer, isso que estou dizendo para você, Jesus sabe a sua espera, a sua dor, o seu sofrimento. Ele conhece, ele sabe. Então fique esperando. Já contei, mas vou contar de novo. Um dia Deus falou para mim, Vânia, que Ele me dá um emprego. Eu estava desempregado na altura, bem no começo da minha conversão. Daí as coisas loucas acontecem assim, mas continua acontecendo. Porque se a gente dá lugar, pastor Felipe, as coisas acontecem. Aí a Bíblia não diz, mas acontece. Vai lá acontecer, vai ver, vai acontecer. Deus falou para mim assim: eu vou abrir uma porta de emprego para você. E eu disse: você vai abrir uma porta? Então eu vou dizer assim, eu falei para Deus: então eu vou abrir o portão para esperar essa porta chegar. Eu abri o portão, fiquei lá no quintal sentado, numa área que eu tinha onde eu morava, sentado esperando. Eu literalmente abri o portão e fiquei esperando. Se o Senhor falou para mim que ia abrir, eu vou esperar aqui. Ele falou comigo, eu não estava doido. Eu falei: sabia que era ele? Eu abri o portão, fiquei lá sentado. E uma pessoa, algumas pensavam que me conheciam, falou assim: por que o portão está aberto? Eu falei: estou esperando Jesus vir aqui, falou que ia fazer algo aqui, estou esperando ele. Eu sei que às vezes parece loucura, né, irmão? Mas tá bom. Mas eu fiquei lá esperando. Estou lá sentado, pelo menos estava mais confortável, não estava igual aqui. Eu de vez em quando ia para dentro de casa, comia, né? Voltava. Fiquei lá na área esperando Jesus. Anoiteceu e eu lá esperando.
Aí a gente começa a pensar, a gente está doido. A gente começa a pensar, a gente começa a imaginar que a gente não está batendo muito bem. Mas a gente permanece. Diga assim, precisa permanecer. Diga assim, eu não sou doido não. Não é doido não. Eu fiz cada uma, se eu contar aqui, né? Tem coisa que não dá para contar, que eu falar que eu estou para heresia. Aí sentado eu estou, sentado continuei. Levantava, sentava, lia a Bíblia, fazia alguma coisa, sei lá o que eu fazia. Estava esperando. Apareceu um irmão à noite, um pai de um amigo meu. Ô irmão Marcelo, tudo bem? Está tudo. O que você está fazendo? Estou esperando Jesus. Ele deve querer lá crente, pelo menos, né? Fazer para crente, se o cara for crente mesmo assim, né? Crente que acredita, que tem crente que não acredita, crente no título não, mas é crente que acredita nas coisas de Deus. Fala, então eu tenho algo para dizer para você. Lá onde, porque ele era caminhoneiro, e ele lá na empresa onde eu trabalho, estão precisando de uma pessoa para trabalhar. Eu falei, tá bom, obrigado Jesus. Agora posso fechar a porta e ir para casa? A porta se abriu aquele dia mesmo. E Deus levou aquele senhor, porque ele passou e comentou comigo. Eu falei, estou esperando. Deus falou que ia abrir uma porta de emprego. Eu falei, então tem uma lá onde eu trabalho. Eu fui lá carregar caminhão. Não o caminhão, né, o peso dele, né, mas eu carregar pallet, carregava os caminhões que fazia as viagens de Maringá para Curitiba. Mas por que isso? Porque o lugar certo, eu estou esperando no Senhor. Não saia do lugar que Deus não mandou você sair. Permaneça, 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 permaneça. Jesus olha para ele e disse assim, Zaqueu, eu só queria te ver. Jesus disse para ele assim, foi difícil você subir. Não foi, estou usando aqui o exemplo, tá bem? A Bíblia não diz isso. Foi difícil você subir, não foi fácil você chegar até aqui. Eu sei as suas tentativas lá atrás, eu sei que você passou, eu sei das horas que você permaneceu, eu sei das lágrimas que você derramou. Estou usando aqui uma alegoria para nós aplicarmos na nossa vida. Eu sei dos momentos difíceis, eu sei que você foi caluniado, eu sei que alguém passava e dizia assim, o que ele está fazendo aqui? Ele é doido, e doidou. Esse homem rico em cima de uma árvore, imagina só, você passar agora, conhece um homem rico da cidade, vê ele pendurado em cima de um poste, e diz assim, não, esse homem tem que chamar o hospício, alguém aqui para levar, porque ele não está bem. As pessoas julgaram, olharam para ele e ele continuou no mesmo lugar. Eu resolvi esperar em Jesus. Eu estou determinado, eu vou vir ele. Aí o melhor do texto é que quando Jesus olhou para ele e disse assim, Zaqueu, desce agora, mas não desça devagar não. O que eu tenho para realizar é agora, desce depressa, porque hoje me convém estar não só contigo aqui, eu quero ir para a sua casa, eu quero ir contigo, eu quero ir para a sua história, para a sua história, para a sua empresa, para o seu ministério. Desce depressa, Zaqueu. Quantas pessoas queriam que Jesus estivesse na sua casa? Quem faz o convite a Jesus? Eu quero ir para a sua casa, eu quero ir para a sua casa. Pastor, o que houve? Eu vou encerrar aqui agora. O que houve nesse texto? A Bíblia diz que Jesus foi para a casa dele, e esse dia ele se arrependeu. Senhor, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Aí o Senhor diz, a salvação nessa casa, esse homem foi salvo aquele dia, ele só esperava ver Jesus. Escute, eu estou dizendo uma palavra profética para a sua vida. Ele só esperava, Camila, ver Jesus. Ele só tinha uma expectativa de ver, olhar literalmente. Mas Jesus está dizendo assim, não, eu vou fazer morada na sua vida. Você vai morar comigo nos céus. Eu tenho algo maior para a sua vida. Aquilo que você espera é tão pequeno para aquilo que Deus tem para realizar. Aquilo que você espera, Silvana, é tão pequeno para aquilo, irmãos, que estão me ouvindo hoje, é pequeno para aquilo que Deus tem para realizar na sua vida. É pequeno, é pequeno. A minha expectativa é assim. O que aconteceu com ele? Pastor, foi salvo. O que aconteceu com ele? Jesus dormiu na casa dele. O povo julgou, não tem problema, eu estou com Jesus, estou bem. Irmão, Deus vai te surpreender. Se coloque em pé comigo. Deus vai te surpreender. Agora, vamos conferir a nossa agenda. Todas as quartas-feiras, temos a reunião de intercessão. Venha orar conosco e apresentar as nossas causas diante de Deus. Participe da Cesta Abundante. O Senhor tem realizado grandes coisas em nossas sextas-feiras. Não fique de fora. Venha viver o poder de Deus com a gente. Domingo é o domingo da família. Traga toda a sua família e venha adorar ao Senhor conosco.
Um momento de comunhão, louvor e edificação para todas as idades. Não fique de fora. Deus tem algo especial para a sua família. E tem mais. Todas as sextas e domingos, o Espaço Kids é preparado especialmente para que as crianças aprendam sobre Deus de maneira leve, alegre e divertida. E no primeiro domingo do mês, celebramos juntos a Santa Ceia do Senhor. Venha participar desse momento especial de comunhão. E se puder, traga 1 quilo de alimento não perecível e abençoe vidas através do Projeto Esperança. Sábado, dia 10, Chosen e jovens reunidos. Se você é Chosen e é jovem, esse culto é para você. Venha participar. Sábado, dia 24, às 17 horas. Teremos um encontro para todos os membros que ainda não servem em nenhum ministério e desejam servir na obra do Senhor. Contaremos com a presença de todos os líderes, para você tirar suas dúvidas e escolher em qual ministério irá servir. Sábado, dia 31, às 16 horas. Mulheres reunidas para ouvir o chamado e servir ao Senhor. Encontro de mulheres, chamadas para servir. Confirme sua presença. Para ficar por dentro de tudo, siga nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe e ajude a espalhar essa mensagem. Juntos, somos mais fortes.